Olá, professor Marcos Vinícius, nossa aula de contabilidade aplicada às instituições financeiras. Aula em EAD, pela Faculdade RSA. Nós vamos estar trazendo aí nosso segundo assunto da unidade 3, tá certo? Nossa aula 29 neste vídeo, e no vídeo seguinte, a aula 30, tá bom? Que são as duas aulas desse segundo tópico da unidade 3. Vamos trabalhar aqui derivativos. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui para a gente começar o nosso assunto de hoje, tá bom? Sejam todos bem-vindos. O material está no, na plataforma e já vai colocando aí o seu joinha ou, né, de joinha aí, vai comentando, tá? Aí no nosso canal sobre a matéria de hoje. É uma videoaula destinada aos alunos, né, de contabilidade, porém, você que se interessa aí por derivativos, contabilidade dos bancos, né, você é convidado a participar também, beleza? Vamos lá, então. Então, nos nossos tópicos aí do nosso plano de curso, a gente já ministrou operações passivas, e vamos agora às noções básicas de derivativos, né? Noções básicas de derivativos. Deixa eu só colocar minha canetinha aqui, ver se eu acho ela. Aqui, beleza? Então, vamos lá. Aula 29, noções básicas de derivativos. A gente começa perguntando, né? Ou respondendo o que são os derivativos. Os derivativos, próprio nome, do nome a gente já deduz alguma coisa, né? São ativos cujos valores dependem ou derivam, derivativos, ativos que derivam do preço que outros ativos, que são aqueles que originam o contrato de derivativos e que são chamados ativos objetos ou ativos subjacentes. Então, se faz um contrato com um determinado ativo, né, de um determinado ativo, e esse preço desse ativo é que vai derivar, né, os valores do contrato. Vamos dar exemplos, né? Exemplo 1. Os preços futuros de soja, petróleo, milho, minerais, etc., ou de um ativo financeiro, como uma moeda, ou um título de dívida, ou uma ação, eles dependem, respectivamente, do valor destas mercadorias e destes ativos financeiros no mercado à vista. Tá? Então, preços futuros desses commodities, vamos dizer assim, desses ativos, ou seja, soja, petróleo, milho, feijão, café, outros, né, o ouro, o dólar, que é um ativo financeiro, né, e outros ativos financeiros que você pode comprar, o euro, moedas, os bitcoins, né? Então, e outros valores em moeda, eles, né, vão depender, tá certo? A ação na bolsa, né? Eles vão depender do valor destas mercadorias, tá? Ou o valor destas ações, destes títulos, tá? No mercado à vista. E o exemplo 2, o preço de um contrato de opção de compra, tá? Um direito de compra de uma mercadoria ou de uma moeda também depende do valor da mercadoria ou da moeda que define um contrato de opção, por exemplo. Né? Você faz um contrato de opção de compra e de venda, e aí você vai ficar, o preço, né, o valor vai ficar atrelado a aí essa mercadoria do direito, tá? De comprar ou de vender. Os contratos futuros e os contratos de opções são conhecidos como derivativos, pois dependem do ativo que lhe dá origem. Também é possível ter contratos de derivativos que dependem de um outro derivativo, o derivativo do derivativo. Exemplo 3. O contrato de opção de compra ou de venda de contratos futuros de dólar
Mas, mesmo neste caso, os contratos futuros irão depender do preço do ativo à vista que o originou e da taxa de câmbio, né? Seja real, dólar, uma outra moeda que esteja, no caso seria o dólar, né? Por um contrato de futuro de dólar, seria essa taxa de câmbio do real para o dólar. Então, um derivativo derivando de outro derivativo. Tá? E a gente coloca aí na sequência do material a importância e o crescimento dos derivativos no mercado. Os contratos de derivativo eles cresceram muito em importância nas últimas décadas e se tornou um instrumento de uso comum no mundo das finanças, né? Hoje é muito comum o mercado de derivativos. Eles possuem uma função econômica de valor para os mercados financeiros, de bens e de serviços e também para o setor público, tá? Permitindo que situações de risco sejam transferidas de um agente econômico menos apto a sustentá-la para outro agente mais habilitado a suportá-la. Então, o mercado de derivativos ele está muito pautado na questão do risco, né? Na questão de você transferir o risco de um menos habilitado para isso para um mais apto a isso. Então, encontra-se no mercado aqueles que querem se proteger do risco e aqueles que querem assumir o risco. É isso que vai encontrar aí no mercado. E, como está dito aí na tela, né? Tanto mercados financeiros, como o mercado de bens, como o mercado de serviços, como os títulos, né, na questão do setor público, tá? Então, ele permite essa transferência de risco. Vamos dar exemplos aí dessa transferência de risco e absorção desse risco? Vamos lá. O exemplo 1. Um exportador pode transferir seu risco cambial para instituições financeiras. O que é um risco cambial, né? É quando o exportador ele sempre vai trabalhar com duas moedas, a moeda dele, né? E a moeda para quem ele está exportando, para quem ele está vendendo a um outro país de uma outra moeda. Exportação é isso, é vender para fora do seu país. Então, normalmente vai se ter o quê? Uma moeda diferente com valor de câmbio, de troca diferente, né? Então, há um risco, porque vai depender de quê? Da valorização e desvalorização, né? A valorização de uma moeda, desvalorização da outra. E aí o risco acontece quando a moeda do exportador é desvalorizada, tá? E quando a moeda do exportador é desvalorizada, ele vai receber na moeda a quem ele exportou e vai representar menos valor para ele, tá? Daquela moeda. Então, esse risco aí, o exemplo está dizendo aí que o exportador transferiria para a instituição, para instituições financeiras que são mais capazes de lidar com esse tipo de risco. Né? Por quê? Porque as instituições financeiras, e é isso que a gente está estudando, né? Elas conseguem absorver e eliminar parte ou até todo do risco cambial envolvido na operação com o exportador. Né? Por quê? Porque enquanto o exportador ele trabalha apenas com o seu cliente, né? A instituição financeira trabalha com os seus clientes. Né? E aí eles têm, dentro dessa carteira de clientes, os clientes com mais habilidade ao risco, menos habilidade ao risco, e ele tem também, né, nessa negociação os seus ganhos, que podem fazer com que os riscos sejam, como o verbo diz aqui, né? Olha lá, absorver, muito bem colocado, né? Absorver, ou até mesmo eliminar, né? Uma parte do risco, ou até o todo do risco, dependendo da transação. O exemplo 2, o exportador que quer se proteger contra a valorização de sua moeda, que é o outro lado, né? Ele, então, poderia acertar um contrato com um importador, né, que esteja querendo se proteger contra a desvalorização desta mesma moeda. Então, vai haver aí também, né, uma relação entre um e outro, né, que podem fazer aí, a exemplo de mercado de derivativo, né, um mercado de swaps, né, uma troca, né, se protegendo aí, né?
com relação à variação da moeda, certo? É, participantes dos contratos. Isso. Quem participa dos contratos? Os agentes que participam dos mercados ou contratos de derivativos são quem? Os hedgers, os especuladores, os arbitradores e os market makers. Market makers. Vamos ver quem são esses personagens aí, né? Eles operam entre si, né? Os hedges com os especuladores, os markets com os arbitradores ou os markets com os hedges e os especuladores. Então, eles estão dentro do mercado e eles participam aí interagindo entre si. Vamos então ver o que é cada um desses, né? Hedger é uma expressão inglesa que traduzida quer dizer proteção, né? Hedge é proteção. Hedge sem o R, né? E o hedger seria esse agente, né, de proteção, não é? O que está procurando ou tem um alvo que é a proteção dos seus negócios, dos seus investimentos. Então, quem seria um hedge, por exemplo? Seria o exportador, ao procurar uma instituição financeira para cobrir seu risco cambial, né? Ele estaria eliminando riscos, ou seja, buscando proteção contra oscilações da taxa de câmbio. Tá? Então, o exportador, ao procurar uma instituição financeira para cobrir o risco cambial, ele vai estar fazendo o quê? Eliminando riscos, né? Ou seja, procurando o quê? Proteção, hedge, contra as oscilações da taxa de câmbio. Então, ó, hedge, tá? É proteção. Guardou aí? Vamos ao segundo. Segundo participante do mercado o participante desses contratos é o especulador. Ele é o agente econômico que busca os derivativos para assumir posições de risco. Tá? Então, é aquele, né, do outro lado da ponta do hedge. Então, de um lado tem o hedger, que quer a proteção, e do outro lado, que é a proteção, eliminar esse risco, transferir esse risco, do outro tem o especulador, que ele assume esses riscos. E ele é chamado de especulador porque ele especula o mercado, ele sabe que ele pode assumir esse risco aqui e absorver ou eliminar o risco lá em outro ponto. Né? Arbitrador é o agente econômico que atua concomitantemente nos dois mercados. Ele atua tanto no mercado à vista como no mercado futuro, buscando auferir ganhos com possíveis distorções nesta relação. Né? Então, você sabe que os dois mercados, o mercado à vista e o mercado futuro, ele envolve a questão dos juros, né? Ele envolve ali a questão de valorização ou desvalorização daqueles valores. E aí o arbitrador, ele arbitra, ele escolhe, né, atuar em um dos dois mercados, tá? Então ele pode estar pegando aqui valores ou investimentos no mercado à vista, aplicando no futuro ou vice-versa, e está ganhando na distorção do mercado. A gente não vai aprofundar o assunto, tá, pessoal? Porque esse é um assunto de economia, é um assunto mais voltado, né, para mercado financeiro, e que talvez em outras disciplinas vocês tenham visto com mais afinco, ou vão ver, né? Então, no sexto período, vão ver com mais afincos em outras disciplinas. Lá em contabilidade avançada, vocês também vão ter matéria de derivativos, tá? Então, vamos lá. O terceiro participante dos contratos é o market maker. É uma expressão também inglesa, né, que vai falar de mercado, né, o marcador do mercado, aquele que fica ali cotando, marcando o mercado mesmo, né? Ele é o agente econômico que cota preços, né, de compra e venda de derivativos, tá? E negociados na bolsa, procurando garantir liquidez aos contratos negociados. Então, ele é aquele agente que vai estar olhando preços do mercado, né, para que
é, a pessoa, quem está nesse mercado, ao esse participante adquirir, é, é, fazer negócios na bolsa, derivativos na bolsa, né? Ele vai procurar, né, os melhores mercados, os melhores contratos, né, para que sejam, de fato, consumados, né, e eles obtenham lucros com isto, tá bom? Então, em outras palavras, ele é um participante que é capaz de trazer a liquidez, tá, para compra e venda desses ativos. Beleza? Então, são esses aí os participantes do mercado, tá? Vamos só recapitular: o hedge, o especulador, né? Quem mais? O hedge, o especulador, o arbitrador, né? E o market makers, tá? São os 4 tipos de participantes. Vamos às estruturas fundamentais. Os derivativos eles podem ser divididos em 4 tipos de mercados: o mercado de contratos futuros, o mercado de contratos a termo, o mercado de contratos de opções e o mercado de contratos de swaps. E aí, para aprender didaticamente, vai colocar assim: ó, futuro, termo, opções e swaps. Tá bom? Mercado futuros, mercado a termo, mercado de opções e mercado de swaps. O que está em inglês aí, que é swaps, né? A gente já pode adiantar para vocês, que é troca, tá? Em inglês, swaps é trocas. Beleza? Nessa aula, a gente vai ver o mercado futuro. Na outra videoaula, a gente trata, então, do atermo, de opções e de swap. Combinado? Vamos lá, então. Estruturas fundamentais sobre esses mercados, né? O mercado de derivativos. Por exemplo, um produtor de café, ele deseja garantir o preço de sua produção que será vendida 6 meses à frente. Vamos lá, vamos se situar aí, pessoal. O que é o produtor de café? Aquele agricultor que tem, né, toda a sua plantação, ele começa ali aquele novo ciclo, né, de plantação nas suas fazendas. Então, ele planta o café, né? E aí, o que acontece? Ou, né, já pés plantados, né, que são tratados, podados, e toda aquela estrutura que é feita para a produção da semente. E aí, nesse momento em que ele inicia a fase da inicial, né, do seu plantio, o que acontece? Daqui a 6 meses, ele vai vender essa produção dele, tá? Que ele está plantando ali, que está vai lá, verdinha. E aí ele sabe que em 6 meses o café vai estar pronto, depois de colhido, torrado, ou melhor, colhido, né? E não torrado, que aí já passa por uma outra fase. Existem os produtores que torram o café, mas existem aqueles que compram o café cru para fazer a torrefação, né? Certo? E aí, esse produtor, ele daqui a 6 meses, né? Ele vai vender esse café. Aí o que ele faz? Ele quer garantir que todos os custos, tudo aquilo que ele gastou para toda aquela produção, até chegar o produto pronto daqui a 6 meses, todo esse levantamento de custos, ele quer garantir que ele não vai ter prejuízo, ou seja, que ele vai vender a um preço que cubra os seus custos e tenha o seu devido lucro. Você está entendendo? Então, ele vai ter ali, naquele momento, ele vai ter um valor. Vocês conferem comigo? Eles vão ter um valor. Ele vai construir ali na sua planilha de custo, de quanto ele vai pagar de mão de obra, de adubo, de fertilizante, de tratamento do cultivar, dos cultivares, né? Ou no caso aqui do seu café, e a questão da colheita, toda a mão de obra que ele vai ter para ter o seu produto pronto para venda. Tá? E aí ele faz aquela planilha e tem aquele valor.
tá certo? E aí o que ele quer fazer? O que acontece no mercado? O mercado ele oscila, né? O preço de café sobe, desce, não é isso? Então, em 6 meses, esse preço vai ter oscilações e no momento da sua venda, o produtor pode ter surpresas. E para que não haja essas surpresas, ele deseja, tá aqui, ó, olha o textozinho aí que vocês têm aí, ó, na tela aí, ó. Marque aí no texto de vocês, ó. Ele deseja garantir, tá vendo? Ó? Ele deseja garantir o preço de sua produção que vai ser vendido. Ele teme, olha só, que os preços do café possam cair no mercado internacional. Pessoal, presta atenção nisso. O vendedor de café, não é o que produz, não, o produtor não é o vendedor, presta atenção. O vendedor de café no mercado internacional, no mercado financeiro, o que acontece? O que ele teme? Ele teme o preço subir? Não, né? Isso é óbvio, não é assim? Dá para você entender isso? Presta atenção, contador, o futuro contador, isso é noção básica, tá? De economia. Vamos lá, de mercado. Ó, o que vende, ele não teme que o preço suba, porque quanto mais o preço subir, melhor para ele. Você está entendendo isso? Agora, o que o vendedor teme? Ele teme a queda, certinho? Ele teme que o preço do produto dele caia no mercado. Por quê? Porque se cair, ele vai vender a um menor preço e consequentemente, vai ter um menor lucro ou não lucro, né? Ou prejuízo. Tá? Então, o que a gente colocou aí, ó, na tela aí, ó. Ele teme que o preço do café possa cair no mercado internacional o suficiente para reduzir substancialmente, foi o que eu disse, ou mesmo eliminar sua margem de lucro. É isso que ele tem, tá? Então, isso são... Pessoal, isso é fundamental, tá? A gente está falando das estruturas fundamentais, tá? Então, a gente vai dar aqui esse exemplo do café para você entender as alternativas que o participante do mercado tem nesses 4 mercados, que, na verdade, são 4 alternativas que a gente coloca aí. Ó. O objetivo do produtor, qual é o objetivo do produtor? De novo, proteger o preço do café contra as oscilações do mercado, temendo a sua queda. E aí o produtor vai ter 4 alternativas que estão relacionadas aos 4 mercados. Certinho? Tá compreensível, pessoal? Tá dando para compreender aí? Vai dar certo, hein? Então, ó, aprende, tá? Aprende. Termo, futuro, opções, swaps. Ou futuro, termo, opções, swaps. A ordem não importa. Então, ele tem aí, ó, 4 alternativas. Primeiro, ele pode fazer um contrato a termo. Segundo, ele pode fazer um contrato futuro. Terceiro, ele pode fazer um contrato de opções. E quarto, ele pode fazer um contrato de swaps. Vamos ver cada uma dessas alternativas? Olha lá. A primeira alternativa, tá? Que é um contrato a termo, o produtor de café ele pode tentar estabelecer a fixação dos preços do café, que será vendido diretamente com os compradores do produto, tá? Então, pessoal, o a termo é assim, ó, eu tenho o produtor aqui, né? O vendedor, e eu tenho já ali o comprador ou possíveis compradores. Então, eles vão negociar entre si, entre as partes, tá? Isso é o chamado contrato a termo. Vamos assinar um termo, tá? Um termo do vendedor com um termo do comprador, compromissos entre si. Vocês estão entendendo? Presta atenção, tá? Já na segunda alternativa, o produtor de café poderia escolher uma outra maneira de antecipar o preço de venda de sua produção, negociando nas bolsas de futuros. Aí já uma diferença. Ao invés dele negociar diretamente com uma outra parte, ele vai negociar com a bolsa de valores, tá? No chamado de bolsa de mercados de futuros, aonde ele antecipa o seu preço de venda, tá?
negociando esse preço e garantindo que, independente das oscilações, aquele preço vai estar garantido para ele. E tem mais, né? A gente vai já ver a característica do mercado futuro. Ele vai ter ajustes diários desse contrato futuro, tá? E a terceira alternativa é o produtor de café. Ele pode adquirir o direito de vender café a um determinado preço mínimo, acertado hoje, para entrega em 6 meses. Isso se chama contrato de opções. Então, também existe esse tipo de mercado, né? Em que o, o produtor de café ele pode adquirir, ou seja, comprar, né, através de um contrato de opções, o direito de venda do seu café. Ele compra o direito de venda. Dentro desse contrato de opções, do direito de venda, ele já está acertando o preço mínimo, tá? Que ele pode vender hoje, tá? Para entregar 6 meses, como a gente falou no exemplo, né? Esse é o mercado de opções. E aí temos a última alternativa, que é o produtor de café realizando uma troca, recebendo um preço estabelecido no início da operação, tá? E pagando o preço de mercado no dia da entrega do café. Então, existe essa possibilidade também, tá? De ele ter aí, fazer uma troca, tá? De commodities, uma troca de ativos financeiros, né? Atrelar o seu café a uma moeda, a um indexador, a um índice, né? E aí receber esse valor, né? Até adiantado e pagar com o café na moeda acertada, tá? No índice acertado. Isso seria o mercado de swaps. Aí tem no material, né? Tem um desenhozinho aí, ó, só para a gente entender aqui, né? Ó. O produtor vende o café ao preço de mercado, né? E aí ele tem a contrapartida, né, do preço do café no mercado e tem o preço fixo de café, né, que ele adquiriu. Ele adquiriu aquele preço fixo, tá? Então, dependendo do que aconteça no mercado, aquele preço fixo ele já recebeu. E é uma garantia para ele? É, que aquele preço fixo que ele acerta para trocar com o seu café, ele já cobre os custos e tem aquela margem de lucro garantida. Tá? O que vai acontecer no mercado, pessoal? E aí a gente já vai ver aí para frente. Não se perde no mercado, deixa de ganhar. Essa é a expressão que a gente precisa entender. Então, resumos das alternativas, já para a gente ir traçando uma linha de distinções entre os mercados, tá? Vamos lá, nessa tabelinha colocada para vocês aí, as operações de contrato a termo, olha só, elas, na questão da fixação de preços, vamos trabalhar cada coluna, melhor, né? Vamos lá, na fixação de preços, tá? Ó, o swaps que a gente acabou de ver, ele fixa preço, né? Você vai ter um preço fixo. Os contratos futuros também, tá? Eles têm um preço fixo e o contrato a termo também. Só o contrato de opções, percebe? Eles não têm um preço fixo. Por quê? Porque se adquire o direito de compra, né? E esse direito de compra aliás, direito de venda, no caso do produtor do café, e ele vai vender no mercado de opções, ele vai ter esse direito, e aí, na transação do mercado de opções, ele vai ter a escolha, né? Ele vai poder exercer o seu direito de venda ou não. E a gente vai, na próxima videoaula, explicar um pouquinho melhor isso aí, tá? Mas o importante de entender sobre a distinção entre os mercados é que a fixação do preço existe nos 3 mercados e não existe no mercado de opções. Tá? Sobre a limitação de preços, também existe a mesma distinção aí, só que no inverso, né? Ou seja, há um limite de preço apenas no contrato de opções. Até porque, se você tem aí
não fixação de preço, é preciso estabelecer um limite para esse preço. Também ele não pode ser exorbitante demais e nem, né, aquém demais, tá? E já como não tem fixação de preço nos outros, aliás, tem fixação de preço nos outros mercados, não há necessidade de uma limitação. Certinho? É outro tipo de distinção, de diferença. Bom, sobre o mercado operar nas bolsas de valores, nas bolsas de futuro, o contrato a termo não opera. Por que não opera? Por quê? Porque é feito entre as partes, não vai para todas as pessoas, né? Você escolhe quem vai comprar seu produto, tá? Já os contratos futuros, não. É aquele que, ao contrário do a termo, ele vai ser oferecido e operado nas bolsas, né? Quem dá o melhor valor vai levar o café. Nos contratos de opção, aí você vai poder operar na bolsa ou não, né? Porque aí depende, né, como você vai operar. Se com uma parte que já tem um direito de compra, né, com você, ou a quem que desejar exercer, e aí é na bolsa, né? Quem desejar exercer seus direitos. E o contrato de swaps também não opera na bolsa, né? Você já tem a pessoa certa, né? Ou o banco certo, ou o agente certo que vai operar com você no contrato de swaps. E sobre o pagamento de prêmio, mais uma vez se destaca o contrato de opções, tá? No contrato de opções, tá? O lançador, né? O comprador ele ganha um prêmio, né? A gente vai já trabalhar também sobre isso, tá? Já nos outros mercados, não tem pagamento de prêmio. Tá? A gente vai entender por que se paga o prêmio aí para o comprador. Beleza? Então, ainda nessa videoaula, a gente parte para o primeiro mercado, o mercado futuro. Tá? Beleza. Mercado futuro ou contrato futuro, ele representa um compromisso de comprar ou vender determinado ativo em uma data específica e por um preço estabelecido, ou seja, um preço fixo. E tem também uma data, né, específica lá no futuro para se fazer essa negociação, tá? Então, no mercado futuro, ó, vai para a negociação, certo? Um contrato futuro ele pode ser comprado ou vendido, compra ou venda. Para que contratos futuros sejam comprados, o agente econômico que deseja adquiri-lo, né, deve encontrar outro agente econômico que esteja disposto a vender o mesmo contrato. Isso é feito aonde? Na Bolsa de Valores. Né? Então, está lá na Bolsa de Futuros e ele está lá procurando algum vendedor. Né? Ele está lá entrando, ele é o mais interessado, né, em encontrar aí, né, para ganhar dinheiro com esses contratos. Tá? Que na posição de participantes, ele é um especulador, por exemplo, né? Porque ele está com dinheiro, ele tem outros conhecimentos, né? Ele trabalha no mercado especulativo, e o mercado especulativo é assim, né? Ele é cheio dessas. A pessoa consegue informações privilegiadas, tá? De comprar um negócio barato para vender caro, e quem tá vendendo barato, o interesse dele é só a proteção, que é o hedge, e ele só quer proteger os seus custos e ganhar aquilo que ele já calculou em sua planilha de custo como lucro, e pronto. Já o especulador não, ele tem esse aí, ó, o agente econômico que deseja adquirir. Ele vai encontrar, né, quem está disposto a vender nesse mesmo contrato futuro. Beleza, pessoal? Acho que isso é fácil de entender, né? Acho que tem mais complicações no de opções, eu acredito. No swaps também é um pouquinho mais complicado. Mas o mercado futuro é tranquilo. Então, o encontro entre o comprador, olha só, e o vendedor se estabelece com a interposição de um corretor, tá? Então, corretor de bolsa, né? De valores.
ele é membro da Bolsa de Valores, ele é registrado, né? E apto a fazer essas negociações, onde os contratos são negociados. É um processo igual ao da compra ou venda de ações em uma bolsa de valores. Vai na mesma ideia, tá? Então, vamos conhecer os participantes do mercado futuro. A gente já falou do corretor, está bem aqui, né? Ó. E não pode faltar, são indispensáveis para que haja, né, de fato, um contrato futuro. O comprador, o vendedor, né, e a própria bolsa, tá? E futuros, no caso do Brasil, a Ibovespa, né? Mercados futuros, aonde se faz essas negociações, tá? Então, são 4 participantes: o comprador, o vendedor, o corretor e a bolsa. Características deste mercado que vai distinguir dos demais, principalmente do A-termo, né, que é muito parecido. Bom, no mercado futuro, como a gente falou, tem o hedge, tem a especulação, né? A operação é feita na Bolsa de Valores, também falamos sobre isso, e tem um detalhe aí, pessoal: margem de segurança obrigatória. Então, quando você trabalha na Bolsa, tem corretagem, é transacionado uma margem de segurança, tá? Que ela é obrigatória para que o contrato, né, seja cumprido, né? E outra característica que só existe no mercado futuro é este aqui, ó, tá? Ajustes diários na conta corrente dos envolvidos, tá bom? Vamos lá? O que são esses ajustes diários? A gente destacou aí no material, por exemplo, uma compra de 100 contratos, 5 milhões. Preste atenção que acho que tem uma questão aí na atividade 2, tá? Para vocês fazerem. Compra aí, uma compra de 100 contratos no valor de 5 milhões, e aí, olha só como é que se registra o ganho, a perda. Deixa eu ver o que foi isso aqui. Por exemplo, você tem aqui, ó, o preço de ajustes no dia T, né? No dia T é o dia do você adquire o seu ativo, né? E aí, ó, ele está valendo 2.420, né? Aí no dia seguinte, ou seja, no dia posterior, esse contrato ele já está valendo, ó, 2.425. Opa, houve um aumento, uma valorização. Confere comigo, de 0,005 reais, tá? Olha lá, R$ 5. Tá? Aí você tem aí 100 contratos, né? Vamos só certificar aqui se meu cálculo foi feito certinho. Deixa eu ver aqui. Isso, tá certo. Olha o ganho aí, né? 5 dividido por 100. 50 vezes 0,5. Opa, vezes 0,5. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, vezes 0,5 vai dar 25 mil reais de ganho. Tá aqui, ó. Tá? 25 mil. Certinho? Então, esse é o ajuste, pessoal. Ele vai registrar, né, aí um crédito de 25 mil, tá? Que é um ganho aí em um dia. Tá? Estamos falando de 5 milhões, hein? Daí, ó, no dia seguinte, pessoal, o preço que foi ajustado no final, quando encerrou a bolsa, ele encerrou a 2.425, então ele começa o dia com esse valor, certo? E aí, durante o dia, o mercado sobe, o mercado desce, você que, né, já conhece um pouco as tendências do mercado, as velas, né, o day trade aí da vida.
Então, ali, ó, você vê que o mercado ele aumenta, diminui quando estão comprando, quando estão vendendo. E no final, quando o mercado fecha, ele fecha com o valor. Então, para aquele tipo de contrato e aquele tipo de derivativo, ó, terminou com 2,415. Opa, teve aí uma queda, uma desvalorização do valor. E aí, consequentemente, pessoal, essa queda que foi de 0,010, tá? Por unidade do contrato, certo? Ele vai refletir um débito na conta corrente, tá? Do envolvido de 50 mil reais, tá? 50 mil reais. Daí, no terceiro dia, ó, de novo, o que tinha encerrado a 2,415 começa o dia com esse valor, né, ó, 2,415, e termina o dia com 2,4. Aí, querido, houve mais uma queda, está despencando o valor na bolsa, né? De 0,015, que multiplicado pelos contratos dá 75 mil, e mais um débito na conta corrente. Então, essa é a questão do mercado futuro, né? Ele vai oscilando e vai tendo ajustes, né, do mercado, tá? E aí, no quarto dia, a mesma sistemática que vocês vão fazer na atividade de vocês, né? Começa com o ajuste do dia anterior e termina com o seu encerramento, o seu fechamento. Que aqui, uma notícia boa, né? No quarto dia, haver uma valorização de 0,030, que vai corresponder a 150 mil. Aí, ó, acredito os 150 mil. E aí, pessoal, ao final dos dias, né, que foi feito o contrato de tal tantos dias, supondo aqui, por exemplo, que foi feito o contrato de 4 dias, no quarto dia, ó, o que aconteceu aqui? Ele teve 50 mil de valorização. Tá? Então, quem arriscou, né, quem teve o risco, né, ele assumiu o risco, aí, num primeiro momento, houve uma valorização, ele se alegrou, no segundo diminuiu, no terceiro diminuiu, só que no quarto a Bolsa reagiu, e aí ele terminou ganhando aí esses 50 mil, tá? Esses 50 mil. Então, perceba que ele não ganhou 25, não perdeu 50, não perdeu 75, não ganhou 150. Quando se faz a conta entre o que entrou e saiu, houve um saldo positivo de 50 mil. Tá? É assim que funcionam os ajustes, tá bom? Numa outra situação, tá? Invertida, perceba aí, ó, pode acontecer o contrário, né? Que é o que a gente coloca aqui, ó, houve em vez de um ganho, uma perda, né? Do outro lado, né? Na outra ponta do contrato, né? O hedge, né? Tem esses ajustes aí e chama-se de perda, porém, né? Porém, para ele não é um prejuízo, ele deixou de ganhar esses 50 mil. Tá? Importante a gente dizer isso. Ok, vamos então para encerrar aqui no intervalozinho, né? A gente volta aí na nossa videoaula, aula 30, ok?